Rodada cheia de Champions League, todos os jogos no mesmo horário. Clássico carioca entre Fluminense e Botafogo e também vai ter Galo contra América, querendo ou não, é um clássico mineiro também. Esses e os principais jogos que vão ter nessa quarta-feira, dia 29 de janeiro, você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos começar aqui a partir do Campeonato Paulista, duelo entre São Bernardo e Santos, e a gente passa por todos os jogos, são muitos, tá bom? Quarta-feira, cara. Quarta-feira, depois do domingo, é o dia que tem mais jogos, tá bom? Às vezes até mais, inclusive, do que nos domingos, mas são os 2 dias com mais jogos. Sábado também, né? Enfim, vamos começar aqui a partir de São Bernardo e Santos. Duelo muito interessante. É um Santos que começa oscilante nesse Campeonato Paulista, né? Vem de 2 derrotas seguidas para o Palmeiras e para o Velo Clube e vai enfrentar um São Bernardo que começou muito bem. Jogos bem equilibrados, sempre dando muito trabalho. Com um ataque bem interessante com o Fabrício Daniel, o Guilherme Queiroz e o Léo Jabá. Principalmente o Léo Jabá e o Fabrício Daniel dando muito volume de jogo para esse ataque. Então vai ser um jogo muito difícil para o Santos jogando contra o São Bernardo. São Bernardo como mandante. Vai ter Mirassol e Guarani. É um Guarani de recentemente Série B, foi rebaixado, e um Mirassol recentemente Série B e agora Série A. Então uma equipe que vem em ascensão, que é o Mirassol, uma equipe que diminuiu de divisão, desceu, foi rebaixada, que foi o Guarani. É um Mirassol que joga em casa, é um Mirassol que tem um time mais completo, um time mais pronto. Tendência de vitória do Mirassol, mas é um duelo interessante porque o Guarani também é uma equipe bem tradicional no cenário paulista. Noroeste e Inter de Limeira, Noroeste vendendo trabalho nos seus jogos e enfrentar a Inter de Limeira que também pode dar um certo trabalho, tendência de um jogo bem equilibrado. Vai ter Ponte e Corinthians, a Ponte também é rebaixada, né? Tanto a Ponte quanto o Guarani foram rebaixados, desastre da cidade de Campinas no cenário futebolístico. E a Ponte vai jogar em casa. No duelo que teve em casa contra uma equipe grande até o momento, foi contra o Santos e empatou em 1-1. Vamos ver agora contra o Corinthians. É um Corinthians que quebrou a sua sequência, perdendo a última rodada para o São Paulo. É uma Ponte que normalmente se defende bem. Pode dar bastante trabalho para o Corinthians, mas lógico, o Corinthians é mais time. Vamos ver como é que vai ser o jogo agora. Botafogo de Ribeirão Preto e Água Santa, tá bom? Botafogo joga em casa. O Água Santa vem de um sonoro 3-0 para cima do Bragantino, mas é um Água Santa de extremos nesse Paulistão. Ao mesmo tempo que meteu 3 no Bragantino, time de Série A, também tomou 6 do Mirassol. E também deu trabalho pro Corinthians. Então é um time que é muito irregular. Tem jogos que vai muito bem, tem jogos que vai muito mal. Tem ali o Neilton, tem ali o Luan Dias aí Santos. Então, tem um jogador de outro interessante, assim como o Botafogo tem ali o Toró em São Paulo, tem ali o Douglas Baggio, também que já passou por algumas equipes tradicionais. Um duelo interessante, equilibrado também, dependendo de como vai ser o jogo da Água Santa, que nem eu falei, de muitos extremos. Vai ter Português e São Paulo, duelo de dois gigantes, um começando a se reerguer por agora, que é a Portuguesa, e o São Paulo, que teve uma evolução muito grande com essa chegada do Oscar, vem de recente vitória espetacular para cima do Corinthians. Logicamente, o São Paulo é favorito aqui, tem um time muito melhor, mas o meu Português joga em casa, tendo o Henrique Almeida no ataque, que foi o grande reforço desse time na fase ofensiva. A Portuguesa pode dar trabalho, mas a tendência é de vitória do São Paulo. No Baiano vai ter Jequié e Bahia, tendência de vitória do Bahia. Vitória e Jacobina, tendência de vitória do Vitória. Tendência de triunfo, aliás, do Bahia, né? No Campeonato Goiano, vai ter Goianiense e Goianésia, tendência de vitória do Goianiense. Aparecidense em Umas, o Aparecidense é uma equipe melhor. Vila Nova e Craque, o Vila Nova vem com moral depois de vencer o clássico contra o Atlético Goianiense, enfrenta o Craque que vem de derrota para o Ouvidorense. Então, tendência de vitória do Vila também, por mais que o Craque normalmente dá um certo trabalho para esses grandes goianos, né? Tanto o Vila, o Goianiense e o Goiás. Mas na última rodada perdeu em um jogo que era até favorito. Então, tendência de vitória do Vila. Anápolis e Goiânia. Goiânia no último campeonato goiano deu bastante trabalho pro Goiás, né? E o Anápolis de vez em quando dá bastante trabalho também. É um jogo interessante esse daí. Goiatuba e Oviderense também. Aí é um jogo que eu não conheço tão bem as duas equipes. Goiatuba que já venceu do Goiás, né? Nesse campeonato goiano. E o Ovidorense, que nem eu falei, venceu do Craque. Afogados e Central. Central é uma equipe um pouquinho melhor, mas o Afogados é aquele que eliminou o Galo. E ficou marcado por uma zebra em uma Copa do Brasil recente. O Sport joga em casa contra o Jaguar, tendência de vitória do Sport. No Catarinense vai ter Barra e Ercílio Luz. O Barra empatou com o Criciúma fora de casa no último jogo e o Ercílio Luz tropeçou jogando em casa. Então, tendência de vitória
Tendência de vitória não, mas o Barra vem com mais moral pro jogo. Figueirense em casa contra o Concórdia, tendência de vitória do Figueirense. Brusque em casa contra o Caravídeo, a tendência é a vitória do Brusque. Clássico catarinense, vai ter dois grandes clássicos, tá bom? Chapecoense e Avaí, a Chape joga em casa, por isso é um pouquinho favorita. Mas é um jogo bem equilibrado, tá bom? O Avaí que já trouxe o Eduardo Brock pra zaga e Cerro Porteño ex-Cruzeiro e o Aleph Manga pro ataque. Então, dois caras interessantes pra esse time aí, beleza? Enfrentar a Chape, a Chape jogando na Arena Condá. Criciúma e Joinville, outro grande clássico catarinense. O Criciúma rebaixado para a Série B e o Joinville. Cara, o Joinville de uns anos pra cá desapareceu, né, cara? E eu lembro que em 2015 estava na Série A, por exemplo. Aconteceu a mesma coisa com o Figueirense. Dois grandes catarinenses que foram diminuindo de divisão um ano após o outro, né? São duas equipes tradicionais, mas que foram sendo rebaixadas consequentemente ano após ano. Mas são duas equipes muito tradicionais, tá? O Joinville pode dar muito trabalho nesse jogo contra o Criciúma, mas pelo momento do Criciúma, mesmo tendo sido rebaixado, ser melhor, o Criciúma ter melhores jogadores, tendência de vitória do Criciúma, mas é outro clássico muito interessante. No Paranaense vai ter Operário e Londrina, duelo bem interessante, tá bom? O Operário se reforçou bem, tem ali o Bosquilha, meio campista, ex-Inter, ex-São Paulo, ex-Mônaco. Enfrenta um Londrina que começou muito bem o Paranaense, já venceu do Curitiba, em pleno Couto Pereira. Já vem de recente goleada para cima do Paraná também por 3-0. Então é um duelo bem equilibrado entre Operário e Londrina. Azures e São Joséense, o Azures é um pouquinho mais forte. Paraná e Cascavel, Cascavel geralmente dá trabalho também, mas Paraná, depois de voltar da segunda divisão paranaense, é outra equipe tradicional que há um tempo atrás estava na Série A, também é a mesma coisa, foi diminuindo de divisão. Essas equipes sulistas, né? Paraná, Joinville, Figueirense, o próprio Criciúma veio se reerguendo de um tempo para cá. São equipes tradicionais, mas que vêm de anos muito difíceis, né? O Criciúma conseguiu se reerguer, tanto é que ano passado estava na Série A, infelizmente foi rebaixado. Mas essas são outras equipes tradicionais que acabaram se perdendo no meio do caminho, mas estão tentando retomar o seu protagonismo no futebol brasileiro. Enfim, o Paraná em casa é favorito. Maringá em casa também contra o Rio Branco, Maringá favorito. Campeonato Carioca vai ter Vasco e Maricá, tendência de vitória do Vasco. Volta Redonda e Portuguesa. Volta Redonda perdeu só por 2-0 para o Flamengo, mas ficou barato. E a Portuguesa tomou 4 do Vasco, já tinha tomado 3 do Fluminense, então é um jogo de duas equipes que estão decepcionando. E aí, clássico, Botafogo e Fluminense. O Botafogo ainda não usou a equipe principal e enfrenta um Fluminense que vem de tropeço contra o Madureira, que o Thiago Silva ainda deu uma entrevista todo chateadinho no final. Então, enfim, o jogo vai ser no Newton Santos, provavelmente, né? O Botafogo como mandante. É, clássico interessante, tem que ver se o Botafogo já vai usar o elenco principal. Mas o Botafogo não tem nem técnico ainda. Parece que o Botafogo ainda não começou a vera a temporada, né? Se for ainda esse time B, esse time mesclado do Botafogo, o Fluminense é favorito, tá bom? Se for o time principal, talvez o Fluminense continue como favorito por já ter mais ritmo de jogo. Só que entregando tudo que pode, esse time do Botafogo, mesmo tendo com vários jogadores indo embora, esse time do Botafogo é mais pronto, tá bom? Mas vai ser um duelo interessante para ver como é que o Botafogo vai lidar nesse primeiro grande jogo da temporada. Aí no Mineiro, Tombense e Pouso Alegre, Tombense num momento um pouquinho melhor. Aí Aimorés e Uberlândia, o Aimorés jogando em casa eu acho que pode surpreender. Betim e Democrata. O Democrata já empatou com o Galo, o Betim já empatou com o Cruzeiro, né? Então, duas equipes que já arrancaram pontos dos grandes. O Atlético joga em casa contra o Vila. O Atlético hoje de Série B, contratou bons jogadores. O Lincoln, o ex-Flamengo. O Atlético jogando em casa tem tendência de vitória. Galo e América. O Galo talvez seja o primeiro jogo da equipe principal, né? Vai enfrentar o América que começou muito bem o Campeonato Mineiro. Vem de vitória por 2-0, anteriormente tinha metido 7 no Pouso Alegre. E na última rodada o Galo empatou em 0-0 com o Pouso Alegre, mas ainda era o time B. Agora vai ser a estreia do elenco principal, provavelmente. Mas é um time que ainda não teve um duelo à vera, né? Um jogo válido nesse time principal do Galo. Então eu entendo que o América, a tendência é que dê muito trabalho, duvido nada uma zebrinha aí. Campeonato Gaúcho vai ter Ipiranga e São Luís. Ipiranga em casa é um pouquinho mais forte, tem nesse Vitória. Caxias e Brasil. O Brasil começou com um sistema defensivo muito bem, mas esse time do Caxias não é ruim. Tomou 4 do Grêmio, mas deu bastante trabalho, principalmente no primeiro tempo, tá bom? A questão é que teve muitas jogadas impedidas. Se não tivesse, poderia ter produzido um ou dois gols contra o Grêmio. Caxias jogando em casa eu acho que pode vencer. Monsun e Grêmio. Eu torço pro Grêmio, né? Então o Grêmio vai vencer.
Capitão Poço e Castanhal, tanto faz. Bragantino, Caeté, tanto faz. Águia de Marabá e Remo. O Remo se reforçou bem, né? Trouxe Felipe Vizeu. Tendência de vitória do Remo. No Potiguar, vai ter Globo e Santa Cruz. O Globo foi goleado na última rodada. Laguna e Potiguar de Mossoró. O Laguna que goleou o Globo, né? Então tem que ver como é que vai ser nesse jogo. O ABC contra o Baraúnas, tendência de vitória do ABC. América e Força Luz, tendência de vitória do América. Os dois maiores da América do Norte é sacanagem. Do Rio Grande do Norte. Floresta e Ferroviária, duas equipes cearenses que vêm de certa ascensão recente, né? O Floresta chegou ali a disputar a Série C, o Ferroviário é a mesma coisa, né? Duelo interessante. E o Ceará em casa tem tendência de vitória contra o Iguatu. Campeonato Argentino vai ter Ginásio La Plata e São Lourenço, duelo interessante. Tajeres Independente, um grande jogo. Tajeres fez um bom campeonato argentino na última temporada e o Independente tem bons jogadores, duelo interessante. União Santa Fé e Boca, o Boca vem de tropeço contra o Argentino Júnior, mas é mais time. Bom, Huracan e Estudiantes, duelo muito interessante também. O Huracan fez uma grande temporada no Campeonato Argentino na última edição. E o Estudiantes é uma equipe que se reforçou, tá virando um SAF, trouxe o Alário do Inter, então começou muito bem no Argentino, metendo 3-0. Abriu 3-0 no primeiro tempo, acho que terminou 3-0 ou 3-1 na estreia. Mas é um Estudiantes que se reforçou bem, é um jogo interessante. River e Instituto, o River é uma máquina, que eu já comentei recentemente aqui no canal. Os jogadores rendendo tudo que sabe, talvez o River Plate tenha o melhor elenco da América do Sul. Melhor time, inclusive. É realmente um elenco bem absurdo. O sistema defensivo, eu comentei aqui no canal recentemente. Todos os jogadores e até alguns reservas são nível seleção. É bizarro esse time que o River montou. Na Copa do Chile vai ter Recoleto Universidade de Chile. Tem esse de vitória da Universidade de Chile, mais time. Tenerife e La Coruña. La Coruña também veio se reerguendo nos últimos anos. Chegou a tá na quarta divisão espanhola, né? E veio subindo, tá bom? Vamos ver agora fora de casa. E aí a gente chega na Champions. Brest e Real Madrid. O Brest faz uma boa Champions. O Real, quando foi para a França nessa Champions, já perdeu para o Lille. Vamos ver a que ponto o Brest consegue surpreender o Real. O Mbappé vai jogar em casa e até por isso tem um motivacional a mais para ele fazer um golzinho, né? Em casa, quando eu falo, é na França, tá bom? Então o Mbappé pode se destacar nesse jogo por esse contexto. Stuttgart e PSG são duas equipes que não estão garantidas na próxima fase e as duas precisam vencer. O momento do PSG é melhor, tem um time melhor. Mas é na Alemanha, o Stuttgart pode dar trabalho. Sturm Graz e Leipzig, o Leipzig é mais time, mas faz uma Champions decepcionante. Girona e Arsenal, o Girona também numa temporada bem frustrante em relação ao que foi a temporada passada, tendência de triunfo do Arsenal. Aston Villa e Celtic, o Celtic se esse jogo fosse na Escócia, eu acho que o Celtic poderia dar muito trabalho. Como é na Inglaterra, eu acho que o Aston Villa ganha. Sporting Bolonha, um Bolonha mais ou menos e um Sporting que tem o Jokers, é verdade. Veio melhorando um pouquinho por agora, já se adaptando um pouquinho a essa saída do Rubem Amorim para o United, já faz uns 2, 3 meses. É um jogo bem equilibrado. Young Boys e Estrela Vermelha, duas equipes ali meio. Né? Não tem muito o que falar. Lille e Feyenoord, o Feyenoord vem de 3-0 para cima do Bayern e o Lille faz uma grande Champions, deu trabalho para o Liverpool na última rodada. Tá? Mas o Lille jogando na França tem tendência de vitória. City e Clube Bruges, o City precisa da vitória para passar de fase e ainda depende de outros resultados. E isso deve acontecer, tá? Clube Bruges, o City deve atropelar. Por mais que não dê para confiar tanto nesse City nesse momento. PSV e Liverpool, o PSV pode dar trabalho, mas o Liverpool, junto com o Barcelona, hoje são as melhores equipes do mundo. Juventus e Benfica, duelo bem interessante também, uma Juventus que perde pouco, mas empata muito, né? Então tem esses pontos. E o Benfica que deu muito trabalho pro Barça na última rodada. Dinamo de Zagreb e Milan. Milan é mais time, tendência de vitória, mas é fora de casa, pode ser complicado. Salzburg e Atlético de Madrid, tendência de vitória do Atlético, esse time do Salzburg é ruim. Bayern e Slovan Bratislava, aqui é jogo para 7-8-0. Inter de Milão e Mônaco, jogo interessante, tá? O Mônaco faz uma Champions interessante, mas a Inter é mais time, joga em casa, tendência de vitória. Borussia e Shakhtar, se o jogo fosse com o mando do Shakhtar, e o Shakhtar não vem jogando na Ucrânia, né? Vem jogando recentemente contra o Bayern, quando foi goleado, inclusive, jogou no estádio do Schalke, na própria Alemanha, né? Então já se adaptou um pouquinho ao cenário alemão, pode dar um pouquinho de trabalho por já estar adaptado, mas o Borussia em casa é favorito, mas não dá para confiar nesse Borussia também não. O Bayer Leverkusen contra o Sparta Praga, tendência até de goleada do Leverkusen. Barcelona e Atalanta é um baita jogo, tá bom? Mas como o jogo é na Espanha, eu acho que o Barcelona vence. E é um jogo para muitíssimos gols, inclusive.
tá bom? Tendo Reteg e Lukman do outro lado, Yamal, Lewandowski metendo gol a rodo e talvez o melhor jogador do mundo, o Rafinha. Então, um jogo muito interessante. Esse é disparado o melhor jogo da rodada na Champions, na minha visão, tá bom? Aí no mexicano vai ter Tigres e Tijuana, tá bom? O Tigres é um time um pouquinho melhor, mas o Tijuana também não é ruim. Porém, o Tigres em casa é favorito. Leão e Chivas. O Chivas é uma equipe mais tradicional, mas o Leão se reforçou bem. Trouxe o Rigoni, ex-São Paulo, estava na MLS, e principalmente o Rames Rodrigues, né? É o novo meio de armação do Leão. Necaxa e Cruz Azul é um Necaxa que começou bem no Campeonato Mexicano contra um Cruz Azul que perdeu seu técnico, tá bom? O Cruz Azul é mais time, tem jogadores melhores, mas começou mal o mexicano, perdeu seu técnico e enfrenta um Necaxa que começou bem que joga em casa. Aqui eu acho que o Necaxa surpreende. Querétaro e Pachuca. O Pachuca é um time um pouquinho melhor, tá bom? Um pouquinho não, bem melhor. Só que joga fora de casa. Mas mesmo assim eu acho que o Pachuca vence. Atlas e Monterrey é um duelo que, como o Atlas joga em casa, pode dar trabalho, mas o Monterrey é mais time também, tá bom? Com isso o Monterrey é favorito. Beleza? E é isso, deu para passar por todos os jogos, muitos jogos, clássicos, Champions, grandes jogos, tá bom? Mas deu para passar aqui por todos. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!